Bem-vindos mais uma vez à Assembleia Virtual do Rotary de 2021 com o presidente eleito do Rotary International, Shekhar Mehta, diretora eleita do Rotary Internacional, Jessie H. Harman, ex-governador e presidente da Comissão de Desenvolvimento de Quadro Associativo do Distrito 3650, Sehel David Cheng, ex-governador do Distrito 5170, Ramesh Hariharan, governadora do Distrito 9211, Rosette Nabumba Nayenga, CEO e secretário-geral do Rotary Internacional, John Huckel, curador da Fundação Rotária e ex-presidente do Rotary Internacional, Barry Rassin, moderadora do Rotaract da Assembleia Internacional de 2021, Nishita Pandekar, e nossa anfitriã, a jornalista vencedora do Emmy, Alicia Davis. Olá e sejam bem-vindos. Hoje temos nossa segunda plenária e nesta sessão vamos nos concentrar em como expandir o alcance do Rotary como organização. O que torna essa ideia especialmente interessante é a oportunidade de compartilhar o que vocês fazem com o mundo. Quando vocês aparecem, mostram quem são e o que podem realizar, mostram que podem aumentar o quadro associativo atraindo novas ideias, habilidades e redes. Vocês podem cultivar parcerias mais fortes para causar um impacto mais significativo, além de reconhecimento da marca do Rotary e sua atratividade. Pode parecer complicado, mas começa com um conceito bem simples. Cada um traz um. Para nos contar mais, vamos receber o presidente eleito do Rotary International, Shekhar Mehta. Olá, governadores, agentes de transformação. Espero que tenham gostado do tema. Agora preparem-se, não só para servir, mas também para inspirar outros a servir e mudar vidas. Hoje, caros agentes de transformação, vamos falar de como fazer a grande mudança no quadro associativo da nossa organização. Há 20 anos, quando eu era o governador do meu distrito, o quadro associativo do Rotary no mundo era de 1,2 milhão. Há 10 anos, quando fui eleito para o Conselho do Rotary, o quadro associativo ainda era de 1,2 milhão. E agora, 10 anos depois daquela época, quando fui eleito presidente do Rotary, o quadro associativo continua sendo de 1,2 milhão. Vocês não acham que está na hora de mudar isso? Todos nós não queremos mudar isso? Será que esse 1,2 milhão pode se reunir para tornar o aumento do quadro associativo nossa responsabilidade individual e elevar o número de associados para ao menos 1,3 milhão? Vamos fazer isso até o final do ano de vocês como líderes do distrito, para que 10 anos depois, vocês não precisem repetir que o quadro associativo do Rotary permaneceu em 1,2 milhão. Amigos, nós somos uma organização baseada em associados. E os associados são o nosso maior patrimônio. São os associados que contribuem ou arrecadam fundos para a Fundação Rotária. São eles que fazem o bem no mundo, realizando projetos significativos e impactantes. Foram eles que trabalharam por 35 anos para chegarmos perto da erradicação da polio. São eles que contam a história do nosso trabalho para o mundo. Só tendo mais associados e mais participantes, poderemos servir mais e mudar mais vidas. É no quadro associativo que todos nós temos que nos concentrar durante o próximo ano. Nossa visão é chegar a 1,3 milhão até 1º de julho de 2022. E nossa chamada à ação é: cada um traz um. Não é uma tarefa difícil, eu tenho certeza, compartilhar o que é o Rotary com apenas mais uma pessoa cada. Mas para que isso se torne uma realidade, vocês é que terão que aguçar o foco para garantir que a mensagem "cada um traz um" chegue a todos os associados. Eu repito, eu peço a todos os associados que compartilhem o que é o Rotary. E como cada um de nós traz
novos associados, vamos nos concentrar na diversidade e trazer mais jovens, mulheres para os nossos clubes. Vamos nos concentrar em rotaractianos, se tornando rotarianos. Peço também que todos os clubes tenham um sistema robusto de acompanhamento por meio do presidente do clube. Continuem a inspirá-los, motivá-los. Peçam a eles que liderem. Comuniquem-se com frequência, diretamente ou pelo presidente da Comissão de Desenvolvimento do Quadro Associativo. Peçam que todos os clubes estabeleçam metas no Rotary Club Central para o quadro associativo e apadrinhamento de novos associados. Que trazer um associado seja uma comemoração em todos os clubes. Cada novo associado será recebido com uma carta personalizada e eu agradecerei a cada padrinho de associado com uma carta também. E no Rotary International, estamos planejando formas adicionais de celebrar e reconhecer aqueles que demonstraram sucesso no crescimento do Rotary. Já fazemos um excelente trabalho em reconhecer as generosas contribuições financeiras à Fundação Rotária. Seus esforços e o de cada padrinho de novos associados também merecem reconhecimento. Vamos ter uma galeria virtual que homenageia aqueles que apadrinharam o maior número de novos associados. E isso estaria disponível para todo mundo rotário ver e se inspirar. Será virtual, portanto. Assim, pode ser visto de qualquer lugar do mundo por qualquer pessoa, dentro e fora do Rotary. Quando forem bem-sucedidos em cada um traz um, vocês sempre serão lembrados como governadores agentes de transformação, já que terão efetuado uma mudança em apenas 17 meses, algo que temos lutado para fazer por mais de 17 anos. E enquanto recebemos novos associados, nos esforçaremos para reter cada um dos associados novos existentes. Quando cada um trouxer um, estaremos abrindo nossas portas para um grande número de novos associados em todos os clubes. Vamos garantir também que nenhum associado saia pela porta dos fundos. O engajamento dos associados é tão importante quanto conseguir novos associados, porque é o engajamento que garante que esses associados continuem conosco. A pandemia obrigou muitos clubes a inovar e se adaptar. Eles encontraram maneiras novas e interessantes de envolver os associados e outros participantes e até mesmo de reconquistar associados ausentes ou ex-associados. Temos que garantir que essas inovações, essas mudanças na forma como trabalhamos no Rotary continuem depois que a pandemia estiver passado. O meu clube, o Rotary Club de Calcutta Manahagar, teve ótimas reuniões virtuais. Em uma das reuniões, tivemos 2.400 participantes para um clube com apenas 90 associados. Amigos, o engajamento no Rotary está no auge. Eu conheço muitos outros clubes que fizeram um trabalho incrível no envolvimento de rotarianos. O presidente da Comissão de Desenvolvimento de Quadro Associativo e os governadores assistentes podem ter um papel crucial nessa retenção. Eles podem ajudar os clubes a se tornarem fortes e vibrantes. E clubes fortes e vibrantes garantem um melhor engajamento e maior retenção. Então, cada um traz um e vamos reter todos. Agora, meus amigos, o último segmento da sessão Grow Rotary, ou fazer o Rotary crescer, é a formação de novos clubes. Novos clubes têm sido uma importante fonte de inclusão de associados. Com a evolução do Rotary para acompanhar as mudanças dos tempos, novas opções de Rotary Clubs e Rotaract Clubs flexíveis estão se tornando mais conhecidas. Embora haja um grande escopo para os clubes tradicionais, também tem uma grande oportunidade para esses novos clubes flexíveis. Eu peço que cada distrito forme pelo menos 2 novos Rotary Clubs. Eu sei que muitos distritos formam mais de 10, 15 clubes por ano. Continuem com esse excelente trabalho. Mas para os distritos que têm dificuldade de formar clubes, eu sugiro um pouquinho de esforço e imaginação. Isso pode resultar na formação de novos tipos de clubes. Por exemplo, existe uma oportunidade neste momento para os clubes virtuais. A pandemia abriu diante de nós enormes oportunidades no mundo virtual. Mesmo os clubes híbridos podem ser eficazes. Clubes satélites tiveram sucesso em algumas partes do mundo. Clubes baseados em causas estão esperando para serem
iniciados. Um grupo de 40 pessoas interessadas em questões hídricas, por exemplo, pode se reunir e formar um clube. Da mesma forma, eu conheço um clube na Índia cujo objetivo é a promoção da arte e da cultura. Então, conhecedores de música, arte, cantores, pintores, músicos, dançarinos se reuniram e formaram um clube maravilhoso. Os Passport Clubs também têm um grande futuro. Com o mundo encolhendo, ainda mais durante a pandemia, e também graças às plataformas virtuais, os Rotary Clubs globais são o próximo grande passo. Eles podem oferecer maior flexibilidade e tornar o Rotary mais acessível, mais inclusivo, especialmente muito atraente para profissionais jovens, incluindo os rotaractianos. Vamos crescer também em áreas onde não existem clubes. Outra maneira de fazermos o Rotary crescer é aumentar a nossa presença em comunidades subrepresentadas. Em algumas partes do mundo, o Rotary tem uma presença forte e visível, mas em outras, o número de rotarianos é mínimo se analisarmos a população de determinadas cidades. Há uma grande oportunidade de crescimento, especialmente onde a densidade de rotarianos na população da cidade é baixa. À medida que aumentamos o número de rotarianos, também precisamos nos unir aos rotaractianos. O Rotaract é agora um tipo de quadro associativo do Rotary e não está longe o dia em que falaremos do número global de associados como uma soma coletiva de rotarianos e rotaractianos. Peço aos rotaractianos que também tenham planos semelhantes para fazer o Rotaract crescer por meio de novos Rotaract Clubs e, da mesma maneira, cada um traz um. Portanto, para ter essa abordagem tripla para o aumento no número de associados, eu sugiro que cada distrito tenha uma comissão de desenvolvimento de quadro associativo, presidida por seu líder mais eficaz, que vai liderar uma equipe de rotarianos e rotaractianos organizada em 3 subcomissões. Uma para cada. Uma para atrair novos associados, como cada um traz um. A outra, engajar e reter os associados existentes. E, finalmente, desenvolver e estimular novos e diferentes modelos de clube. Caros agentes de transformação, a Comissão de Desenvolvimento de Quadro Associativo será de grande ajuda para vocês alcançarem suas metas e também os seus governadores assistentes, os representantes distritais do Rotaract, os coordenadores do Rotary, os coordenadores de imagem pública, seus assistentes. Todos eles estarão lá para auxiliá-los como puderem para fazer o Rotary crescer. Eu tenho certeza de que com a sua liderança e o nosso foco no crescimento do Rotary, a meta de 1,3 milhão não será difícil para vocês, agentes de transformação. Juntos, nós podemos e juntos nós conseguiremos. O presidente eleito Shekhar está certíssimo. Se cada rotariano trouxer alguém novo para a família rotária, veremos um crescimento inédito. Mas o crescimento pelo crescimento não resolverá a questão. Para crescer de forma sustentável, é importante estarmos atentos às estratégias e metas do Rotary. Nossa próxima apresentação mostrará como fazer isso. Para começar o painel, vamos dar boas-vindas à diretora eleita do Rotary International, Jessie H. Harman, do Rotary Club de Wendouree Breakfast, na Austrália. Jessie, passo para você. Olá a todos. Como disse o presidente eleito Shekhar, o crescimento do Rotary é fundamental para continuarmos sendo vitais. Agora, uma coisa é entender a teoria, mas como vocês, governadores, podem colocar isso em prática? Essa é a questão. E estamos aqui hoje para oferecer algumas soluções. Comigo, tenho 2 ex-governadores e uma governadora que fizeram um progresso maravilhoso no sentido de aumentar o quadro associativo do Rotary. E eles gentilmente se ofereceram para auxiliar neste painel Grow Rotary, ou fazer o Rotary crescer. É um prazer apresentá-los agora. Do Rotary Club de Seul, na Coreia, temos a Ehel David Chang. Do Rotary Club de Mukono, em Uganda, Rosette Nubamba Nyenga. E do Rotary Club de Silicon Valley Passport, Califórnia, nos Estados Unidos, Ramesh Hariharan. Eu quero começar com uma pergunta para você, David.
Você pode dizer ao nosso público por que o aumento do quadro associativo é tão importante? Aumentar o número de associados e a participação é essencial e está em nossa declaração de visão que diz: juntos vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. Se quisermos unir as pessoas e agir para mudar o mundo, fazendo diferença, simplesmente vamos precisar de mais pessoas ao nosso lado. Precisamos ser reabastecidos regularmente com pessoas novas, novas ideias, novas maneiras de pensar, experiências diversas, para que nós possamos não só sobreviver, mas também transformar e impulsionar o Rotary para o futuro. Eu gostei do seu comentário sobre levar o Rotary para o futuro com ideias novas. Eu entendo que nós precisamos fazer um balanço de onde nos encontramos hoje para entendermos melhor para onde devemos ir como organização. Ramesh, você pode falar mais dessa conexão entre presente e futuro quando nós pensamos em crescimento? Nosso companheirismo mundial de pessoas com ideias semelhantes precisa crescer porque é relevante hoje, mas é vital para amanhã. Uma organização que não cresce se deteriora com o tempo. Precisamos expandir o nosso movimento para um público mais amplo. O mundo precisa de nós, mais do que nunca hoje. Se os rotarianos não se sentirem parte de uma organização em crescimento, o moral vai caindo aos poucos e isso reduz a nossa capacidade de servir a sociedade. Obrigada, Ramesh. Agora eu quero passar do teórico para o prático. O que os nossos governadores podem fazer para tornar esse crescimento uma realidade? Rosette, você pode compartilhar algumas das estratégias específicas que funcionaram para você? Por muitos anos, o Rotary em Uganda e na Tanzânia estava crescendo lentamente. Como distrito, nós decidimos lançar os modelos flexíveis recomendados, incentivando o seguinte: primeiro, a formação de e-clubes, tanto no caso do Rotary quanto no caso do Rotaract. Atualmente, nós temos cerca de 8 clubes dessa categoria em formação. E segundo, a inclusão de empresas como associadas. Nós lançamos um programa robusto para ter 10 tipos de associação corporativa em nossos clubes. Terceiro, os clubes devem ter uma combinação de reuniões virtuais e presenciais no mês. Isso está associado ou está ligado a um maior envolvimento da comunidade, que é liderado pelo que nós chamamos de buddy groups, em vez de ficar esperando que todos os associados se reúnam para participar. E, David, você também foi governador, mas em uma parte diferente do mundo. Sabemos que o que funciona em uma região pode não funcionar em outra. O que funcionou para você e no seu distrito? Como governador, eu adotei uma estratégia dupla. Uma parte da estratégia foi ajudar os nossos presidentes de clubes a redefinirem a identidade do clube, assim como as metas de aumento de associados, seus objetivos, por meio de treinamento, educação, visitas aos clubes para revitalizar a dinâmica do clube. E a segunda parte da estratégia foi concentrar na criação de novos clubes em nível distrital, o tipo de clube que nunca existiu antes e que está totalmente alinhado com a proposta do. Nós criamos 30 novos clubes no total, incluindo 11 clubes de iniciativa social, 17 clubes de jovens líderes, um clube de mulheres CEO e um clube especial formado por profissionais de assistência social. Esses novos clubes foram planejados desde a época em que eu era governador eleito. E mesmo agora, 1 ano e meio depois de eu terminar o meu mandato, eu ainda estou trabalhando com esses clubes para garantir que eles estejam profundamente enraizados no Rotary
Para administrar esses 17 novos clubes de jovens líderes, separadamente, com total atenção, nós criamos um sistema e estrutura novos de gerenciamento para que esses clubes pudessem ser estimulados separadamente. Isso com o objetivo de facilitar a sinergia, companheirismo e também serviço entre eles. E, Ramesh, você foi governador em outra parte do mundo. Eu quero te fazer a mesma pergunta. Quais estratégias foram eficazes para você e por quê? A iniciativa Novos Canais foi uma nova abordagem. Em vez de trazer novos associados em potencial para os clubes existentes e adicioná-los aos poucos, nós trouxemos novos clubes em potencial às pessoas, às suas organizações, aos seus locais de trabalho. Essa ideia inovadora de novos canais, implementada por nosso distrito, surgiu de uma ideia do Plano Estratégico do RI de 2017. E que pedia que o Rotary buscasse e expandisse o seu quadro associativo em todo o mundo, e em nossas comunidades, encontrando meios de trazer para o Rotary novos clubes e associados de outras organizações, cujos valores e serviços coincidiam com os do Rotary. O impacto dessa ferramenta é levar a organização de um Rotary Club a um grupo que já compartilha muitos dos valores do Rotary, permitindo que eles continuem a fazer o bem no mundo que já estavam fazendo. A inovação desse conceito é que esse grupo já está um passo à frente de qualquer outro Rotary Club, porque eles já são amigos. E o grande bônus foi o tamanho dos novos clubes. Um deles chegou a ter mais de 200 associados. Obrigada por compartilhar essas estratégias. Todos os três ofereceram soluções excelentes e eu espero que todos as apliquem nos próprios distritos. Curiosamente, vocês três tiveram algo em comum em suas respostas. Mencionaram que novas vozes trazem novas ideias, e novas ideias levam ao crescimento. Mas para que isso aconteça, precisamos ter certeza de que estamos atraindo novas vozes para começar. Então, se queremos expandir o nosso alcance de verdade, o Rotary precisa ser um lugar acolhedor e acessível. Então, como vocês estão fazendo isso? Ramesh, o que você está fazendo especificamente para aumentar a diversidade nos seus clubes? A iniciativa Novos Canais foi uma nova abordagem de associação. Chamamos esse modelo único de Rotary na comunidade e Rotary no trabalho. Com essa iniciativa, aumentamos a diversidade a passos largos. Adicionamos 50% mais associados, mulheres e jovens vindos de uma variedade de origens profissionais, étnicas e culturais de todo o mundo. Que ótimo, Ramesh. E quando nós falamos de diversidade, em geral, falamos primeiro de idade e gênero. Então, agradeço você mencionar a inclusão de diferentes origens étnicas, culturais e profissionais. Precisamos considerar, certamente, todas essas facetas da identidade quando nós falamos de diversidade. Rosete, eu entendo que você fez algo semelhante. É isso mesmo? Você adotou uma abordagem multifacetada para atrair novos associados? Nós convidamos pessoas de outras nacionalidades que moravam em Uganda, como pessoas do Quênia, da África do Sul, dos Estados Unidos, Europa, Índia, para que elas fizessem parte do Rotary. Em nível distrital, nós lançamos o programa Rotary Rosas, ou Rotary Roses, com o objetivo de aumentar o envolvimento das mulheres e jovens líderes no Rotary. Os clubes que recrutaram e mantiveram 3 mulheres ou mais receberão um prêmio em nossa conferência distrital. Eu quero voltar ao comentário sobre engajamento de jovens líderes. Quando você disse isso, a primeira coisa que me veio à mente foi o Rotaract. Então, eu quero me concentrar neles por um instante. Como sabemos, os Rotaractianos são uma parte crucial da família Rotary. Como o Rotaract se encaixa na sua receita de sucesso? Obrigada. Eu amo os Rotaractianos. Os Rotaractianos definem as perspectivas atuais e futuras do Rotary. A população de Uganda é jovem, com mais de 70% da população tendo menos de 30 anos. Nossos melhores líderes distritais, como governadores e também governadores assistentes, já foram interactianos, rotaractianos ou até ambos.
Estamos fazendo de tudo para que os rotaractianos e interactianos adorem o Rotary e continuem engajados enquanto envelhecem, compartilhando o Rotary com eles e apoiando suas atividades e também os seus projetos. Temos incentivado com sucesso a dupla afiliação de rotaractianos em Rotary Clubs e de rotarianos em Rotaract Clubs. Obrigada, Rossetti. Eu concordo. Rotaractianos podem trazer vida e ideias novas e há inúmeros motivos para incluí-los. Ramesh, de que forma podemos fechar essa lacuna de gerações? Como organizamos eventos interessantes tanto para rotarianos quanto para rotaractianos? Envolvemos rotaractianos em todos os nossos eventos no distrito. Pela primeira vez, realizamos uma feira de negócios, reunindo rotarianos e rotaractianos para promover justamente negócios. Tivemos sessões que foram super animadas, falando de alta tecnologia, segurança cibernética, mídia social, etc. Os rotaractianos contribuem com muitos dos nossos eventos presenciais e virtuais e também com os eventos de arrecadação de fundos, não só com experiência profissional, mas também eles entram com habilidades divertidas, especiais, eles trabalham como chefes, barman, etc. Isso fortaleceu o companheirismo e os laços entre rotaractianos e rotarianos. Sabemos que, historicamente, os rotaractianos enfrentam muitos desafios. Eles nem sempre têm tempo ou dinheiro para contribuir tanto quanto gostariam. Eles podem ter compromissos de trabalho, familiares, e muitas vezes precisam lidar com uma diferença de idade que traz diferenças também tradicionais e culturais. Cabe a nós garantir que esses obstáculos sejam ultrapassados para que os rotaractianos não sejam impedidos de participar antes de começar. Então, David, como que a gente pode fazer isso? Como governador, eu tomei várias medidas para essa área. A primeira, aumentar a colaboração entre Rotaract Clubs e seus Rotary Clubs padrinhos para projetos conjuntos de serviços comunitários. A segunda, a criação de clubes satélites de jovens líderes para que rotaractianos pudessem se associar aos Rotary Clubs padrinhos à medida que fossem ficando mais velhos. Terceira, reduzir as taxas de afiliação para jovens com menos de 35 anos, a fim de diminuir os seus encargos financeiros. A quarta, formar clubes ponte para jovens líderes, especificamente criados para atrair ex-rotaractianos como uma nova geração de clubes formados por ex-rotaractianos. Você mencionou 2 tipos diferentes de clube: clubes satélites de jovens líderes e clubes ponte. Por que a criação e o apoio a novos tipos de clubes é tão importante? Como todos sabemos, nosso mundo está mudando rapidamente e as pessoas, em geral, não querem ficar presas em uma organização tradicional com requisitos muito rígidos. Diferentemente do que acontecia no passado, hoje as pessoas têm muitas opções para servir as comunidades por meio de diferentes organizações. E nós temos que nos manter competitivos, diferenciando o Rotary com novas formas de reunir e ajudar os associados a causar um impacto positivo na sociedade. E, Ramesh, você falou de algo semelhante com a iniciativa Novos Canais. Quer acrescentar algo sobre a importância dos novos clubes? Os novos clubes impulsionam o crescimento do quadro associativo em um distrito. Assim, quando um novo clube é fundado, surgem atenção e entusiasmo. Isso atrai as pessoas da comunidade para recarregar as baterias. E o burburinho da mídia aumenta e contribui com a imagem pública, que é tão vital para a nossa sustentação e nosso crescimento. Os novos clubes e esses novos tipos de clube trazem novas ideias para crescimento e impacto. Eles trazem novas conexões e fomentam novas colaborações. Novos clubes são uma ótima maneira de aumentar o crescimento, mas eles também não são o único caminho. Temos que olhar para o crescimento dos clubes existentes também. E só porque um clube existe já há algum tempo, isso não significa que ele não possa se adaptar. Mas pode ser desafiador e é possível que haja resistência. A mudança pode ser difícil e quando as pessoas se sentem à vontade, podem estar menos abertas à inovação. Acho que isso acontece com todos nós de vez em quando, mas como governadores é preciso ter um plano para lidar com essa questão. Rossetti, como você orienta
os clubes ou os líderes de clubes resistentes a mudanças. No nível distrital, os líderes existentes e ex-governadores estão totalmente engajados na orientação e no apoio aos governadores, líderes de distrito e também clubes. Também nomeamos ex-governadores como consultores para a equipe de planejamento distrital. Isso tem incentivado a inclusão e a participação deles na criação de novos clubes. Os ex-governadores ajudaram e, na verdade, continuam ajudando a abrir clubes em áreas onde não existe nenhum. Os ex-governadores e os ex-líderes sabem que quanto mais um distrito cresce, mais oportunidades de desenvolvimento e crescimento pessoal são abertas. Muitos ex-governadores são designados como consultores de novos clubes. E no nível do clube, nós ainda temos resistência a novos modelos de clube, pois alguns associados temem o desconhecido. Ramesh ou David, vocês têm alguma coisa a acrescentar? Qualquer organização que existe há mais de 100 anos inclui alguns elementos que são resistentes à mudança. Tirar as pessoas da zona de conforto sempre foi um desafio. Mas a mudança é necessária e todos nós devemos abraçá-la. E também temos que nos lembrar que novos clubes, clubes inovadores, não são para nós, mas sim para a nova geração que está por vir. Obrigada a todos pelos seus insights. Acho que nós falamos bastante da atração de novos associados, da formação de novos clubes. Vamos falar agora de retenção. Rosete, depois que os novos associados são recebidos na família Rotária, como você garante que eles estejam engajados e permaneçam no clube além dos primeiros anos? Engajamento, engajamento e engajamento. Em nosso distrito, os clubes inovaram e estão implementando o que eu chamo de buddy group, é um sistema de grupo de amigos. Nesse sistema, os associados são organizados em grupos e cada grupo, ou buddy group, fica responsável pela administração do clube por um mês. Todas as questões do clube por um mês. Esse grupo de amigos, então, vai procurar palestrantes interessantes, eles vão dirigir visitas a projetos, incentivar atividades divertidas naquele mês. Esses buddy groups geralmente têm à frente líderes de clubes existentes já, que os mantêm engajados, felizes e informados em relação a novas ideias dentro do Rotary. Buddy groups, grupos de amigos, ótima ideia. Eu também gostaria de fazer parte de um. David, eu sei que você tinha planos semelhantes na sua época como governador. Você pode compartilhar conosco? Reter associados é tão essencial quanto, se não mais importante do que atrair novos associados. Portanto, devemos nos concentrar em manter os nossos associados, não apenas ajudando-os a se engajarem nas atividades rotarianas, mas também tornando a experiência deles no Rotary significativa e agradável. Por esse motivo, como governador, eu tomei as seguintes medidas para reter os associados existentes em nossos clubes. São as seguintes. Primeira, fazer com que cada novo associado esteja envolvido nas operações do clube de alguma forma. Segunda, oferecer um treinamento abrangente sobre o Rotary logo após o ingresso no clube. Terceira, convidá-los a participar de serviços comunitários significativos. Quarta, ajudá-los a fazer 3 bons amigos dentro do clube e 3 bons amigos fora do clube, para construir um forte companheirismo dentro do distrito. Quinta, ajudá-los a encontrar pelo menos um mentor e um mentorado no Rotary para o seu crescimento pessoal e contribuição significativa para os outros. Obrigada a todos por suas respostas interessantes. Também quero agradecer a vocês por nos ouvirem. Espero que tenham achado a discussão de hoje
importante. Assim que a Assembleia terminar, eu sugiro que usem algumas dessas ideias. Desafio a todos a pensar de forma criativa em como aplicá-las no próprio distrito. Como já dissemos, cada distrito é único, ou seja, cada distrito é uma oportunidade de experimentar algo novo. Então, vamos trabalhar juntos com distritos no mundo todo para tornar esse crescimento mais do que apenas um conceito abstrato. Vamos tornar isso realidade. Obrigada. As pessoas ingressam no Rotary por uma variedade de razões. Não importa como elas vieram a fazer parte da família rotária, é crucial que, uma vez que sejam rotarianas, permaneçam rotarianas. E a maneira mais básica de fazer isso é garantir que as suas necessidades sejam atendidas. Eles devem se sentir bem-vindos, devem se sentir conectados e devem ser capazes de contribuir com seus conhecimentos e habilidades. Para reter novos e atuais associados, o Rotary precisa mantê-los engajados. E, como associado de longa data, nosso próximo orador tem algumas ideias importantes sobre como fazer isso. Vamos ter agora o secretário-geral e CEO do Rotary International e associado do Rotary Club de Kiev, na Ucrânia, John Hugo. Olá a todos. Em um ano normal, eu estaria falando a vocês presencialmente, ou pelo menos eu estaria na nossa sede mundial em Evanston. Infelizmente, o coronavírus tornou isso impossível. Portanto, eu estou falando a vocês da minha casa. E vocês podem ver atrás de mim nosso novo centro para visitantes. Estou ansioso para recebê-los lá quando pudermos nos reunir novamente. Mas até lá, como todos nós sabemos, o coronavírus continua mudando a vida de todos nós. Ele está causando mortes e destruindo meios de subsistência. Tenho certeza de que, para muitos de vocês, nosso novo mundo de lockdowns e isolamento social tem sido bastante difícil. Mas isso nos obrigou a refletir não apenas sobre prioridades pessoais, mas também sobre a direção do Rotary ao longo do tempo. No meu caso, o que tem me consolado é ver o mundo pelos olhos do meu pai, o Lou, que foi um associado dedicado do Rotary Club de Clarkson, Michigan, nos Estados Unidos, por mais de 3 décadas. Ele guardou quase todos os seus documentos e revistas do Rotary e, durante as horas extras que eu passo em casa, tenho olhado esses documentos. E, ao consultar esses documentos, 2 importantes pontos de transformação na história do Rotary se destacaram para mim. Primeiro, a criação do nosso programa de subsídios 3H, concebido para viabilizar projetos de grande escala nas áreas da saúde, fome e humanidade. E o segundo, a criação do Polio Plus. No mundo da Covid-19, eu ficaria muito surpreso em encontrar um associado do Rotary que questionasse o valor da nossa iniciativa contra a polio ou duvidasse do valor de projetos e subsídios maiores e mais sustentáveis. Na verdade, hoje o conceito de melhorar a saúde e o bem-estar dos outros por meio de iniciativas em grande escala faz parte do DNA do Rotary. Contudo, na época em que essas ideias surgiram, elas foram consideradas quase que revolucionárias e foram objeto de intenso debate. Jim Bonner, ex-presidente do Rotary International, falou sobre isso durante a Assembleia Internacional de 1979. Ele havia recebido uma carta de um associado do Rotary que dizia: "Veja bem, nós não precisamos de nenhuma mudança. Tudo está muito bem. Deixe que as coisas continuem como estão." E, em resposta, Bonner perguntou se manter as coisas como estavam iria atender aos testes e às demandas do século XXI. Bem, em última análise, sabemos a resposta à pergunta de Bonner. Há uma clara necessidade de adaptarmos as nossas normas e perspectivas de acordo com as mudanças do mundo em que nós vivemos. E graças a decisões do Conselho Diretor do Rotary International, o Conselho de Curadores da Fundação Rotária e o Conselho de Legislação, o programa 3H foi lançado e uma proibição de 55 anos contra programas corporativos no Rotary foi revogada. A perspectiva dessa decisão, apesar de toda a oposição, é extremamente significativa ao pensarmos no futuro do Rotary hoje. Sem o 3H, não haveria o Polio Plus. Na verdade, a nossa história teria sido muito diferente. Graças ao Polio Plus, 19 milhões de pessoas que teriam ficado paralíticas, hoje elas estão andando. E graças ao Polio Plus, a posição do Rotary no cenário mundial foi elevada a um nível com o qual jamais poderíamos ter sonhado se ele não existisse. Então, se os programas 3H e Polio Plus foram momentos claramente marcantes na história do Rotary,
no século XX, o ano do coronavírus é um teste à capacidade de adaptação do Rotary ao século XXI. Portanto, ao aceitarem o desafio de serem governadores de distrito, lembrem-se de que, embora ideias novas e ousadas possam enfrentar resistência, se forem adequadas à necessidade contínua de crescer e prosperar do Rotary, elas prevalecerão. E a realidade é que muitos rotarianos acham que o Rotary deve ser mais receptivo a novas ideias e mudanças. Além disso, 60% dos entrevistados em nossas pesquisas estratégicas indicaram que aumentar o engajamento dos participantes era uma das prioridades mais importantes. Considerando a pandemia e a ameaça que ela representa para a coesão comunitária e para todas as organizações e associados, tal prioridade é ainda mais importante. Por exemplo, sabemos que os associados mais novos são mais propensos a deixarem o Rotary. E por que eles deixam o Rotary? Bem, os nossos dados mostram uma série de razões. O ambiente e a cultura do clube, o custo e o compromisso de tempo e expectativas não atendidas. Portanto, para tratar disso, gostaria de me concentrar em possíveis estratégias de engajamento. Se pensarmos no 3H e no Polio Plus, eles acabaram sendo apoiados pela grande maioria dos associados por uma única razão: por oferecerem oportunidades de causar impacto através de serviços humanitários. Repetidamente, ao ler os documentos do meu pai, fiquei inspirado com a sua capacidade de canalizar sua paixão pelo Rotary. Ele trabalhou com outros 5 clubes para fundar o primeiro Rotary Club na Ucrânia, o país onde ele nasceu, isso após a queda da União Soviética. Depois, liderou 2 projetos multidistritais no país para fornecer equipamentos e serviços médicos e um para ajudar as vítimas da tragédia de Chernobyl. Ele também fez parte de inúmeros projetos locais em Michigan. Na verdade, encontrei até cópias de artigos que ele escreveu para a mídia com o objetivo de divulgar o trabalho do seu clube e discursos que ele fez em seu distrito. Ficou muito claro para mim que meu pai permaneceu no Rotary por causa da oportunidade de se envolver em projetos significativos. No Rotary, ele encontrou uma rede que o empoderou a fazer a diferença no país onde ele nasceu e a retribuir ao país que o acolheu no final da Segunda Guerra Mundial. O ponto-chave dessa sessão é esse, e eu quero que vocês tenham isso em mente. Associados engajados ficam no Rotary e, por meio do Rotary, podem realizar grandes coisas. E a variedade de oportunidades de serviços humanitários para engajar os associados de hoje é muito maior do que na época do meu pai. Independentemente de vocês quererem ser mentores e estudantes do ensino médio, participar da nossa mais nova causa, o meio ambiente, ou do nosso mais novo tipo de subsídio, os subsídios de grande escala, há algo para todos no Rotary. Também é vital ajudar a planejar a experiência dos novos associados a partir do momento em que eles expressam interesse em ingressar em um Rotary ou Rotary Club. Assim, devemos dar papéis claros aos novos associados desde o início. O Rotary Club de Central Ocean, em Nova Jersey, Estados Unidos, implementou a abordagem Traga seu próprio projeto para dar aos novos associados a responsabilidade imediata por algo importante para eles. O clube foi capaz de completar 9 projetos humanitários no primeiro semestre de um ano rotário e, assim, engajar e reter seus integrantes mais novos. Além do engajamento no nível dos clubes, não se esqueçam dos grupos de companheirismo e dos grupos Rotary em Ação, que conectam associados com interesses semelhantes em todo o mundo. Para manter os associados engajados, você também precisa incentivá-los a fazer pleno uso dos mais de 60 cursos em mais de 12 idiomas disponíveis na nossa central de aprendizado. E eles também podem fazer cursos de comunicação e desenvolvimento de liderança graças à aliança do Rotary com o Toastmasters. Então, recapitulando. Primeiro, para manter e engajar nossos associados, devemos entender por que eles entraram para a nossa organização e depois atender às suas expectativas. Segundo, pensem em como os novos associados podem ter um impacto imediato, dando a eles a responsabilidade por projetos que sejam do seu interesse. E terceiro, promovam as oportunidades de crescimento pessoal e profissional disponíveis pela nossa central de aprendizado e parceria com Toastmasters. Em um ano que tem sido difícil, devemos nos inspirar com o espírito inovador do fundador do Rotary, o Paul Harris, que disse, em 1935, este é um mundo em mudança. Devemos estar preparados para mudar com ele. Para a maioria das empresas, a Covid-19 acelerou o uso de tecnologias digitais
E algumas coisas precisarão mudar permanentemente à medida que avançarmos. E eu sei que muitos clubes encontraram maneiras novas e criativas de se conectar e servir que devemos procurar manter após a Covid. Afinal, esta é a nossa oportunidade de aprender com nossos associados e de nos adaptarmos e mudarmos. E o papel dos governadores de distrito é fundamental, porque agora é a sua vez de liderar, de construir um mundo melhor à medida que sairmos desta crise. E se vocês puderem se engajar e manter nosso maior patrimônio, ou seja, os nossos associados, especialmente aqueles que são mais novos no Rotary, poderemos aproveitar o momento e nos preparar para um futuro melhor. Vocês são muito mais do que administradores. Vocês são agentes de mudança e de inovação. E nas palavras de um dos maiores inovadores do Rotary, o saudoso ex-presidente Luiz Vicente Diay, vocês são os arquitetos do futuro. Portanto, muito obrigado e aproveitem o restante da Assembleia Internacional. Aumentar o crescimento e manter os associados engajados fazem parte dos esforços para criar um ambiente acolhedor. Não se pode ter um sem o outro. Nos últimos anos, os rotaractianos têm sido recebidos de braços abertos como parceiros no servir. Aqui, para falar mais sobre essa parceria, temos conosco do Rotary Club de East Nassau, Bahamas, o curador da Fundação Rotária e ex-presidente do Rotary International, Barry Russen, e do Rotary Club de Mapusa, na Índia, a moderadora do Rotaract na Assembleia, Nishita Pedneker. Minha jornada no Rotaract começou há 8 anos, em 2012, e minha vida não tem sido a mesma desde então. Você quer saber o que me atraiu pela primeira vez a ingressar no clube? Eu tinha visto no Facebook as belas imagens cênicas da jornada anual que o Clube Monsoon organiza anualmente e vi como todos estavam felizes de fazer parte daquilo. E foi assim que eu entrei para o Rotary Club de Mapusa, na Índia, logo após ter me formado na faculdade. Minha primeira impressão foi apenas uau! Foi realmente emocionante fazer parte desse novo grupo. Fiquei impressionada com a oportunidade de aprender coisas novas todos os dias, trabalhando com pessoas de diferentes faixas etárias e ideologias. Eu gostei da maneira em que o Rotaract me desafiou como pessoa a fazer mais e a ser melhor. Quando eu penso no meu início no Rotaract, penso em como esse sentimento de companheirismo era claro desde o início e como isso é um excelente lembrete da paixão que nós compartilhamos. Nishira, você mencionou um ponto muito importante. Embora eu não seja claramente um rotaractiano e nunca fui, tenho visto essa paixão em primeira mão. É definitivamente algo impressionante. Trabalhei com rotaractianos ao longo dos anos, mas uma memória que realmente se destaca para mim foi de uma conferência distrital de que participei há muitos anos. Os rotaractianos tinham mais de 100 pessoas e as apresentações foram excelentes. O conselheiro rotário só tinha estado presente para apoio moral porque eles mesmos tinham organizado tudo. Para mim, esse foi um momento fundamental quando soube que queria apoiar esses jovens o máximo possível. E durante muito tempo, meu papel foi principalmente de conselheiro. Esses jovens eram capazes e confiantes. Portanto, se tudo o que eu precisava era oferecer alguns conselhos de vez em quando, para mim estava tudo bem. Quando eu me tornei presidente eleito do Rotary, eu sabia que poderia fazer mais e poderia fazer uma diferença ainda maior no meu papel. Naquele momento, intensifiquei o meu apoio e me concentrei em tornar os rotaractianos em pé de igualdade ainda mais dentro da família rotária. Novamente, esses jovens são capazes. Então, por que eles não deveriam ser iguais aos rotarianos? Sim, exatamente. O apoio que os rotaractianos têm visto da liderança rotária nesses últimos anos tem sido absolutamente crucial. E nós sentimos isso em todos os níveis, mesmo de nossos clubes locais. Nosso relacionamento com nossos clubes locais é saudável e é um relacionamento de apoio. E eu descobri que cada vez que trabalhamos com rotarianos, acabo aprendendo muito, não apenas sobre serviços humanitários, mas também sobre a vida e o valor da produtividade e da disciplina. Se pensarmos no plano de ação, isso está melhorando o engajamento dos participantes da forma mais básica. Trabalhar com rotarianos expõe os rotaractianos ao desenvolvimento de habilidades de liderança e de treinamento.
Mas o que eu acho que é mais incrível é que isso é verdade para ambas as partes. Os rotaractianos também têm coisas que podem ensinar aos rotarianos. Aqueles momentos em que trabalhamos juntos são realmente educativos para todos nós. Eles fortalecem esse relacionamento, fortalecem nosso vínculo e abrem as portas para colaborações futuras. Quero complementar o que você acaba de dizer e aplicar isso ao Rotary como um todo. Rotaractianos e rotarianos estão constantemente aprendendo quando trabalham juntos, o que é ótimo. Se ampliarmos nossa perspectiva e pensarmos no Rotary como uma organização, ainda há muito a aprender sobre como melhor apoiar os rotaractianos em uma escala muito mais ampla. Fizemos progressos até agora. Mudamos muitas normas, muitos procedimentos para permitir que os Rotaract Clubs e rotaractianos funcionem da mesma forma que o Rotary. Mas agora, o nosso desafio é mudar a cultura dos Rotary Clubs para que eles aceitem mais os jovens profissionais. Devemos ouvir mais o que eles querem alcançar e como eles acreditam que os clubes devem operar e incluí-los em todas as nossas comissões. E eles nos deram inúmeros exemplos do motivo pelo qual devemos fazer isso. Eles têm entusiasmo, se sentem confortáveis com o mundo de hoje, têm um incrível senso de criatividade e um forte desejo de fazer do nosso mundo um lugar melhor. Precisamos de todos esses pontos positivos no Rotary. No passado, perdemos uma oportunidade de desenvolver nossos associados mais jovens. Agora estamos fazendo isso, mas precisamos prestar atenção em como estamos fazendo isso. Precisamos que eles queiram se associar aos Rotary Clubs quando eles estiverem prontos. E para que isso aconteça, precisamos fazer dos Rotary Clubs um lugar onde eles não apenas sejam aceitos, mas incentivados. Temos que olhar para as nossas estruturas de governança e descobrir como criar espaço para que os rotaractianos e outras vozes sejam incluídos no nosso processo de tomada de decisões. Os rotaractianos trazem essa energia que alguns de nossos Rotary Clubs perderam pelo caminho, mas eles só podem trazer essa energia quando eles se sentem bem-vindos. Esta é a tarefa que os rotarianos têm pela frente, dar as boas-vindas aos associados mais jovens. Da mesma maneira em que você disse que rotarianos devem fazer isso com relação aos rotaractianos, os rotaractianos devem fazer o mesmo com os novos associados. Estamos constantemente procurando novos canais para o Rotary e maneiras de nos tornar mais atraentes. Como atrair novos associados em primeiro lugar? Como os rotarianos podem conseguir rotaractianos interessados? A melhor maneira de atrair novos associados é através das mídias sociais. Então, seja rotariano ou rotaractiano, eu diria que você precisa de uma forte presença nas redes sociais e uma voz bem clara. Toda iniciativa precisa ser compartilhada. Fazer isso aumenta a conscientização sobre nosso impacto e realmente expande o nosso alcance para atrairmos pessoas que, de outra forma, poderiam não ouvir a nosso respeito. No Rotaract, essa é a principal maneira de comunicar o que estamos fazendo e como estamos trabalhando. Isso também inspira as pessoas a se juntarem a nós, pois podemos mostrar como o Rotaract pode ajudá-las a crescer. É uma maneira direta de demonstrar o nosso valor de uma forma acessível e envolvente. Uma vez que novos associados se juntarem a nós, eles podem trazer novas ideias e, como você disse, nova energia. Mas a chave é até onde os atuais associados se conectam com eles e passam a eles a moral do Rotaract. É isso que faz com que os novos associados permaneçam na organização. É uma questão de trabalho em equipe, ouvir as opiniões e ideias uns dos outros. Para engajar novos associados, temos que apreciar essa nova vida que eles trazem ao clube e mostrar que isso tudo é valorizado. Para mim, essa é a minha parte favorita do Rotaract, ver como pessoas diferentes, diferentes faixas etárias e origens se unem. Criamos memórias inesquecíveis e nós nos tornamos uma família. Quando todos se sentem apoiados e valorizados, você é capaz de se tornar uma pessoa melhor e retribuir à sociedade. Exatamente. Devemos tratar esta parceria com o cuidado e o respeito que ela merece. Parte disso significa procurar espaço para melhorias. Neste momento, o exemplo mais óbvio para mim seria indicar rotaractianos como membros de comissões distritais para ajudá-los a liderar a mudança organizacional que eu mencionei anteriormente e mudar as culturas dos clubes
para melhor acomodar as ideias dos rotaractianos. Essas mudanças não acontecerão da noite para o dia, mas eu gostaria de vê-las acontecer em breve. Quando os rotaractianos estão envolvidos de forma mais frequente e regular no Rotary, a parceria realmente se desenvolverá. Então, poderemos ver os benefícios de combinar experiência com inovação. Você tem algum conselho para os rotaractianos nos assistindo? Bom, antes de mais nada, rotaractianos, namastê. Vocês podem fazer barulho sem medo algum. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades que tiverem e simplesmente procurem ser bons seres humanos. É para isso que estamos aqui, para causar um impacto duradouro e fazer do mundo um lugar melhor. Seu futuro depende do que fizerem hoje. Então, aproveitem ao máximo cada chance. Mais importante ainda, vivam o momento e aproveitem o Rotaract. E você, Barry? Qualquer coisa que você gostaria de compartilhar? Vamos todos trabalhar juntos para nos tornar mais relevantes aos jovens profissionais. Esta é uma estrada de mão dupla, portanto, sejam proativos quando abordarem os Rotary Clubs. Para os rotarianos, gostaria de salientar como é importante valorizar os rotaractianos em pé de igualdade. Eles são adultos com habilidade de liderança, assim como os rotarianos. E nós precisamos ajudá-los a desenvolver essas habilidades. E, para tanto, devemos incluí-los nas equipes de liderança para que eles possam contribuir, aprender na prática e obter experiências valiosas. Eu gosto disso. Aos rotarianos nos assistindo, quero dizer que os rotaractianos acreditam em assumir riscos e em se levantar para enfrentar desafios. Temos muita criatividade e queremos realmente causar um impacto. Logisticamente, somos rápidos e nós nos certificamos de entregar o que prometemos. Como esse discurso, exatamente como esse discurso. Este é outro exemplo da parceria de um rotariano e rotaractiano, não é? Falou tudo, Barry. Muito obrigada por participar da segunda sessão plenária. A seguir, haverá não uma, mas 2 sessões de discussão. Não se esqueçam de consultar a sua agenda pessoal para saber a data e horário dos seus grupos de discussão. Enquanto isso, confiram os fóruns de discussão no painel do participante para compartilhar ideias e conectar-se com seus colegas governadores eleitos para maximizar a sua experiência na Assembleia Virtual. Obrigada.